Em setembro de 2024, completo 7 anos no mercado financeiro. Comecei aos 22 anos lá atrás com o Tesouro Selic e hoje temos uma das principais escolas, de educação financeira do nosso país. Hoje, graças à educação financeira, meus investimentos poderiam pagar todos os meus custos mensais. Mas isso só é possível hoje porque eu comecei a investir, criei esse hábito graças à educação financeira lá atrás, aos 22 anos. E hoje nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês não só a minha carteira de investimentos, mas também a filosofia de investimentos por trás dos Jovens na Bolsa. Hoje nós temos mais de 2.000 alunos e eu busco passar para eles essa metodologia, essa filosofia que eu aprendi ao longo desses anos, que basicamente pode ser resumida em uma frase: uma carteira diversificada alinhada com seus objetivos. Essa é a filosofia que os Jovens na Bolsa prega desde o seu início e vocês vão entender mais ao longo do vídeo. Eu gosto de trazer aqui para o canal de tempos em tempos porque ele reflete um pouco o skin in the game que a gente precisa ter no mercado financeiro. Skin in the game, para quem não sabe, é a pele em risco. Como assim, Carol? É muito fácil você falar para outras pessoas quais são os melhores investimentos do momento, qual a grande oportunidade. Porém, quando você vai lá ver a carteira de investimentos dessa pessoa, ela quase não tem dinheiro alocado naquilo. Então, uma boa forma de você começar a filtrar ali quem sabe investir e quem não sabe é olhar o skin in the game, é ver se de fato aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina, aquilo que ele acredita, se aquilo de fato está representado na carteira dele através dos investimentos. Então agora vocês vão conhecer a minha carteira de investimento e tirar aí as suas próprias conclusões. Vamos lá? Eu divido a minha carteira em 5 partes: renda fixa, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior e criptomoedas. E por que essas 5, Carol? Porque eu já testei muita coisa no mercado financeiro, já perdi dinheiro, já errei bastante. Então, ao longo desses 7 anos, eu fui vendo que essas 5 classes de ativos, elas eram, e elas são vencedoras no longo prazo. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu tenho na renda fixa, o que eu tenho nos fundos imobiliários, quais ações, investimentos no exterior e as criptomoedas. Vamos agora à minha carteira de investimentos, começando com renda fixa em torno de 55%, nos quais em torno de 38% é pós, 10% é inflação, 7% é pré-fixado. Depois temos os fundos imobiliários em torno de 15%, ações aqui do Brasil 23%, investimentos no exterior chegando ali a 5% e por fim criptomoedas 2%. E agora falando especificamente dos produtos, tenho certeza que vocês querem saber sobre isso aqui. Então antes, não esquece de deixar o like no vídeo, afinal é a principal forma que você tem para ajudar aqui o canal, toda a equipe dos Jovens, para continuar trazendo conteúdo relevante para vocês. Começando então com renda fixa, inicialmente, Tesouro Direto. Tem o Tesouro IPCA 2045, Tesouro IPCA 2029 e Tesouro IPCA 2035. Já os prés tem um pouquinho no 25 e também um pouquinho no 2026. Depois, falando de títulos privados, não vou conseguir mostrar aqui todos os CDBs, todas as LCIs e LCAs que eu tenho, porque são muitas. Então, vou resumir aqui para vocês. Tenho CDBs, LCIs, LCAs, alguns CRIs também, em pouquíssima quantidade, tenho pouquíssimos CRIs. E além disso, também tenho 2 produtos de renda fixa que são negociados na Bolsa de Valores, no home broker. Um deles é um fundo de debênture incentivado, um FII Infra, e o segundo é um ETF que segue o índice IMAB, que é um dos principais índices, um dos mais rentáveis, diga-se de passagem, que é o índice atrelado
a inflação. Então esses são os meus produtos de renda fixa, e antes da gente ir para fundos imobiliários, eu vou fazer um adendo aqui porque eu tenho 2 COIs na minha carteira, aquele produto extremamente polêmico, e eu acho interessante mostrar para vocês verem que nem todo COI é ruim e que tem sim, né, alguns bons COIs no mercado, mas você precisa ter um bom assessor te assessorando, né, te ajudando para não te meter em furado. Então vamos lá, os 2 COIs que eu tenho pagam cupom de juros semestrais, como você está vendo aí na tela. Um COI tem o prazo bem mais curto, né, vencimento 18/4/2029, e o outro COI vencimento em 2033, um pouco mais longo. Então esse primeiro aqui, o mais curto, da Movida, tá em torno de 109% do CDI. Então esse aqui está atrelado, né, à empresa Movida, e se eu não me engano eu peguei uma taxa aqui de IPCA mais 9, eu não vou me recordar o valor exato, mas é mais ou menos nessa faixa. E o Ecopetrol, que quando eu entrei nele, estava na faixa ali de IPCA mais 10%. É isso mesmo que você ouviu. Por isso que eu entrei nesses 2 COIs, lembrando, né, nunca ultrapassar 5% ali da carteira de investimentos nesse tipo de produto. Bom, dito isso, vamos para os fundos imobiliários. Tem o CPTS 11, HGR 11, MOL 11, GARI 11, HGLG 11, MXRF 11, RINV 11 e TEGAR 11. Então você consegue ver que eu montei uma carteira de FIIs extremamente diversificada e não precisa, né, colocar 10, 15 FIIs na carteira. Com 5, 6 FIIs você já consegue montar uma carteira muito boa. Então você deve ter percebido que eu tenho aqui 2 fundos de papel, tenho um fundo de desenvolvimento, né, o maior do Brasil, tenho fundo de logística, tenho fundo de shopping, tenho fundos híbridos, renda urbana. Então tudo isso faz com que eu diminua o risco da minha carteira. Depois, nas ações, Auren, Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Elet, Gerdau, Klabin, Taesa e Vale. Então, vocês perceberam, é uma carteira mais resiliente a crises, de setores mais perenes, com empresas que pagam bons dividendos. Eu gosto de seguir essa linha para investir em ações. Por fim, investimentos no exterior. Tenho 2 ETFs na minha carteira, uma de renda fixa, uma de renda variável. A de renda fixa é a TFLO e a de renda variável é a VO, que replica o S&P 500, e a TFLO, que replica os títulos públicos dos Estados Unidos. E por fim, mas não menos importante, criptomoedas, né? O ativo que mais subiu em 2023 e ganhou do Ibovespa, ganhou do CDI, ganhou da inflação, ganhou de todo mundo. Então, por esse motivo, né, que eu falo para os meus alunos, não fique totalmente de fora, porque aí se tem uma grande alta, você acaba perdendo. E quais são elas? Eu tenho Bitcoin, Ethereum, Chainlink e Solana, que foi a última cripto que eu adicionei na minha carteira lá da Coinbase. Inclusive tem um vídeo que eu falo apenas sobre Solana, o potencial que essa criptomoeda tem, e vou deixar no card aqui em cima para você assistir. Então, se você não tem cripto e quer começar a investir, comece com pouco. Sempre falo para os meus alunos nunca ultrapassar ali 5% do patrimônio em criptomoedas. Você pode estar utilizando a Coinbase, vou deixar o link aqui embaixo. Então, esses são os ativos da minha carteira de investimentos, e vamos aos rendimentos, né? A gente tem que olhar se a nossa carteira ela está rendendo principalmente acima da inflação, do IPCA, e se está acima do CDI. Esses são os 2 principais parâmetros que você sempre tem que estar de olho para ver se a sua carteira de investimentos está indo bem ou não. Então, antes de eu falar aqui da rentabilidade, vou mostrar para vocês, eu queria enfatizar que a minha carteira de investimento ela é moderada, ela é bem tranquila, né? Vocês viram lá no início do vídeo, eu tenho 55% em renda fixa, é mais do que a metade da minha carteira. E isso acontece porque eu já corro bastante risco empreendendo na minha empresa Jovens na Bolsa. Então eu não sinto essa necessidade de deixar grande parte do meu patrimônio em renda variável, em fundos imobiliários, em ações. Então eu tenho uma parcela ali expressiva em ações, mais de 20%, porém não pretendo aumentar muito a minha exposição à renda variável por conta disso que eu acabei de citar. Então vamos ao rendimento aqui dos últimos 12 meses, 117% do CDI. Então estamos ganhando aí do CDI, e se a gente for olhar se está ganhando da inflação, sim,
também está ganhando, né, IPCA mais 8,14, ou seja, mostra que eu tive um rendimento real acima da inflação de 8,14%. E agora não sai do vídeo, espera que ainda tem coisa importante aqui para você. Quero te dizer que não existe o melhor investimento. Então, por isso, busque estar bem assessorado, né? Tenha bons mentores. Então, por hoje é só. Bons investimentos. Coloca aqui embaixo o que você achou da minha carteira de investimentos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.